A palavra de Deus nos ensina que a justificação é somente pela fé, através da graça de Deus, e tudo somente por causa de Jesus Cristo. Nessa nossa caminhada pelos 5 solas da Reforma Protestante, nós chegamos naquele ponto em que pensamos sobre o real fundamento de todas as coisas, somente Cristo. Fique conosco e nos acompanhe no programa de hoje. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa série nós queremos celebrar a Reforma Protestante e o valor das 5 solas na nossa vida. A salvação só é possível por causa de Jesus Cristo. Ele é o único mediador, não existe outros mediadores no mundo. Deus não nos deu vários salvadores, mas um único Salvador, em quem devemos confiar e crer. É somente em Cristo que tudo na nossa vida é possível e acontece, relacionado à nossa salvação e à nossa aceitação diante de Deus. Somente Cristo é um princípio extremamente importante para nós hoje, aonde muitos surgem como novos mediadores, enquanto somente Jesus é o nosso mediador. A centralidade e a suficiência de Cristo é extremamente importante como um fundamento para tudo que cremos. Martinho Lutero mesmo disse que Jesus é o centro e a circunferência de toda a Bíblia. Toda a Bíblia não versa sobre heróis ou pessoas que deram certo na vida, mas a Bíblia inteira versa sobre um único herói que foi bem-sucedido em sua obra, a sua obra toda suficiente na cruz. E essa pessoa é Jesus Cristo. Isso significa que não existem vários caminhos ou caminhos diferentes que possam conduzi-lo ao mesmo Deus. Jesus falou que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão através dele. Jesus é o único mediante o qual nós podemos ter livre acesso a Deus e ter comunhão com aquele que nos criou. Somente Cristo é muito importante em uma época onde muitos aparecem prometendo tantas coisas. E Cristo, na sua palavra, Ele se revela a nós como todo suficiente e aquele que realmente nos basta para a alma, para o nosso coração e para toda a nossa vida. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses dizendo que Cristo é todo suficiente. Nele tudo subsiste. Ele é o agente, o autor de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Nada pode existir sem a vida que Jesus Cristo pode dar. E através de Jesus, não só a eficácia na criação, mas a eficácia na nossa salvação, que Deus nos reconcilia com Ele e nos traz paz numa comunhão com o nosso Criador, que é o Senhor. Se qualquer pessoa ou qualquer poder, ou qualquer sabedoria, ou qualquer amor despertar qualquer admiração, ou espanto, ou alegria, que seja a maior pessoa e o maior poder, e a maior sabedoria e o maior amor que existe, Jesus Cristo. Jesus é singular, e se há algo em quem devemos dedicar toda a nossa admiração e amor, deve ser Jesus Cristo. Pois somente Jesus Cristo nos reconcilia com Deus.
E somente Jesus Cristo é suficiente para nós. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim, oh, oh. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim, oh, oh, No primeiro programa dessa série, nós falamos que toda casa precisa ser construída sobre um fundamento sólido. Uma casa sem fundação, ela tem tudo para ruir. Por isso nós nos lembramos do princípio do sola scriptura, ou somente as escrituras, porque é sobre elas que nós edificamos ou construímos a nossa vida e principalmente a igreja é edificada sobre a palavra de Deus. Mas há um outro princípio nesses 5 princípios da Reforma Protestante que nos é muito importante, como todos os demais. Somente Cristo. Isso porque, além das pessoas construírem suas vidas, suas igrejas sobre outros fundamentos que não é a palavra, outros o fazem também, não construindo sobre aquilo que revela o Senhor Jesus, automaticamente eles não edificam os seus prédios ou como Paulo diz, né, que somos edifícios de Deus, não edificam suas vidas sobre um único fundamento que é Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso de número 8, ele diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Alguns teólogos afirmam que em Colossenses existia uma heresia que era tão particular que eles chamam de a heresia dos Colossenses ou a heresia de Colossos. Na verdade, toda carta do Novo Testamento você tem o escritor daquela carta combatendo algum tipo de heresia a respeito, seja da encarnação de Cristo ou da suficiência do Senhor Jesus. O apóstolo João, por exemplo, na sua primeira carta, ele precisa tratar um problema muito sério de doutrina, de erro teológico ou de erro religioso, porque havia alguns ali que diziam que Cristo não havia se encarnado de verdade. Ele era apenas um fantasma. Ele não realmente ele não veio em um corpo feito de carne e osso. O apóstolo Paulo aqui também precisa combater uma certa heresia que dizia que Cristo não é tão suficiente assim. Por isso ele fala sobre esse engano das filosofias ou qualquer outra coisa que seja enganosa e sobre a qual as pessoas estavam construindo suas vidas e não sobre o único fundamento que é Jesus Cristo. Paulo fala no primeiro capítulo de Colossenses que nele todas as coisas subsistem. As coisas só têm vida por causa daquele que as criou, que é Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo nessa carta fala da suficiência de Jesus. Só ele basta, ou só ele é suficiente para nós. Por causa de Cristo que somos salvos. Como ele mesmo escreve, nós transgressores, pecadores, só somos salvos por causa de Jesus Cristo. Ele pagou a dívida em nosso lugar em uma cruz, envergonhando, colocando em um espetáculo de vergonha pública, principados e potestades, cravando na cruz os nossos pecados e cancelando a dívida que era contra nós. Nenhuma outra pessoa poderia fazer isso por nós. Nenhuma outra pessoa poderia se colocar em nosso lugar em uma cruz, porque como nós, as outras pessoas também são pecadoras. Somente Jesus é perfeito, somente Jesus é santo, somente Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que pode morrer e ressuscitar por nós, para o perdão dos nossos pecados e para a vida eterna. Hoje também, nós somos tentados a construir a nossa vida sobre filosofias inúteis, sobre coisas enganosas, de pessoas que usam a religião ou a palavra ou o nome de Cristo de uma maneira tão errada que o tornam como desculpa para que você corra atrás dos seus próprios sonhos ou dos seus próprios desejos. Deus nos deu capacidade para muitas coisas, mas a nossa vida não se resume àquilo que conquistamos. A nossa vida está firmada em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu em nosso lugar e ressuscitou dos mortos para expor publicamente a vergonha
os nossos verdadeiros inimigos, que são principados e potestades. A nossa vida não está edificada, ou a nossa igreja não está edificada sobre aquilo que os outros dizem, mas sobre o que Jesus é para nós. Por isso, tome muito cuidado com o que você tem recebido, talvez sendo trazido com o nome de Jesus, mas não torna Jesus suficiente para você. Jesus é colocado talvez só como mais um mordomo para servir às suas necessidades. Jesus não é o nosso mordomo, nós é que somos os mordomos dele, cuidamos do que é dele. Jesus é nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Em Atos, no capítulo 4, versículo 12 diz: não há nenhum outro nome no céu e nenhum outro nome na terra pelo qual importa que sejamos salvos. Somente pelo nome de Jesus Cristo, que é suficiente para nos perdoar os pecados, que é suficiente para nos levar à comunhão verdadeira com o nosso Criador, que é Deus. Somente através do nome de Jesus Cristo podemos ter o perdão e a vida eterna. Então pare de construir a sua vida, como nós já falamos aqui sobre a palavra de Deus, em fundamentos que não são Cristo, que não são o Senhor Jesus. E passe, a partir de hoje, a edificar todo o seu ser, tudo que você é em Jesus Cristo. Seja a sua igreja, seja a sua vida pessoal, sua vida espiritual, não importa. Todas as coisas existem somente por causa de Jesus. Nele tudo subsiste. Só Ele é a razão da nossa existência, só Ele é a razão para sermos salvos, só Ele é a razão para sermos perdoados por Deus. Somente Cristo é a sua vida, somente Cristo é o seu Salvador e somente Cristo é todo suficiente para suprir todas as necessidades que você tem, que são muitas, mas que Deus pode suprir todas elas em todas as promessas que Ele faz em Jesus Cristo. Que Deus assim te abençoe e que a suficiência de Jesus seja tudo que você precisa no dia de hoje e que sua vida não seja construída sobre coisas enganosas, que até usam o nome de Jesus, mas que não trazem Jesus no centro, mas que você edifique toda a sua vida sobre Jesus Cristo. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir a palavra de Deus e uma pergunta pode surgir nesse momento. Cristo é suficiente a você? Cristo é tudo que você tem? Pode ser que até aqui a sua vida tenha sido Cristo e mais alguma coisa. Cristo e o seu trabalho, Cristo e a sua família, Cristo e os seus bens ou sonhos. Mas eu gostaria de orar para que Cristo fosse tudo para você, para que Ele fosse suficiente e para que Ele seja de fato tudo que você não apenas necessita, mas tudo que você tem. Quero te convidar a orar comigo e clamar ao Senhor para que Jesus Cristo de fato seja tudo em nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, por vezes somos tendenciosos a confiar em Cristo e mais alguma coisa. Acreditamos que nós precisamos de Jesus, mas ao mesmo tempo precisamos do nosso emprego. Precisamos de Jesus, mas também precisamos conquistar os nossos sonhos. E a grande verdade é que Cristo é suficiente. Se temos Cristo, temos tudo. Se Cristo é o Senhor da nossa vida, então podemos repousar tranquilo na certeza de que, como nosso pastor, Ele jamais deixará que tenhamos falta de algo. Se há alguma coisa que não temos, é porque então não necessitamos, porque a sua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e o Senhor é tudo o que precisamos. Mais nada nos faz falta. E eu gostaria de colocar diante do Senhor as vidas daqueles que nos ouvem e que muitas vezes não têm ainda Cristo como suficiente, como o único necessário para tudo. Que essa verdade fique clara no coração. Que essa verdade elucide na vida dessas pessoas que não há nada mais além de Jesus, aquilo que nós tenhamos de ter de fato. Afinal de contas,
podemos ter todas as coisas. Se não tivermos Jesus conosco, então não temos nada. Mas se temos o unigênito Filho de Deus como nosso suficiente Senhor e Salvador, como suficiente para acalmar os anseios do coração, como suficiente no qual nós podemos repousar tranquilo a nossa alma, então entenderemos que Cristo é tudo que temos e não precisamos de mais nada. Eu imploro ao Senhor que isso seja uma verdade na vida dos nossos ouvintes, daqueles que talvez até aqui tenham confiado em tudo, mas não única e exclusivamente em Ti. E que essa confiança, essa fé e essa sabedoria sejam entregues aos corações que infelizmente ainda não enxergam a suficiência de Cristo, para que Ele possa ser tudo em todos. É o que nós imploramos, em nome de Cristo. Amém. Só confiarei, a minha força, luz, canção, pedra angular que eu me firmei na tempestade, o sequidão. Quão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam pra trás. O meu conforto, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só que se encarnou, todo poder num frágil ser. Nele o amor Deus ofertou, até por nós se oferecer. Pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado Jesus levou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão. Foi glorioso da sepultura ressurgiu e permanece em sua glória, vitória que nos libertou. Pois eu sou dele, ele é meu, pelo seu sangue me comprou. Não mais a culpa, não mais a morte, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. Firme estarei no seu poder, até com ele me encontrar. Firme estarei no seu poder. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração e pedir para fazer parte da nossa lista de transmissão? É muito simples. Basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela e pedir para fazer parte. Ou então acompanhar todas as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você e pela sua companhia durante todo o nosso programa. Caso você tenha perdido a ministração da palavra ou alguma canção, você pode nos acompanhar todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. Que Cristo seja todo suficiente na sua vida e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.